Olá, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Lima. Tenho dois filhos, o Murilo de 14 e o Miguel de 7. O Miguel é autista. Então, eu decidi falar com mães para mostrar que cada uma tem a sua história e toda história tem a sua escrita. Afinal, somos muitas. Durante a minha jornada, já enfrentei uma parada cardíaca do meu filho. Ele é autista e possui uma síndrome rara chamada ZTTK. Temos menos de 100 casos dessa síndrome no mundo. A nossa convidada de hoje tem 38 anos, ela é ex-bancária e atualmente cria conteúdo sobre maternidade. Ela é mãe do Benjamin, de 6 anos, que é autista. A Camila gentilmente está nos atendendo da cidade de Arapongas, no Paraná. Nós estamos conversando com ela via chat. Então, Camila, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, o prazer é todo meu. Camila, para a gente começar, eu gostaria que você me dissesse como foi a gestação do seu filho. A princípio foi uma gestação super tranquila. Eu tive 2 sangramentos, mas nada assim muito que fosse assustador, assim, sabe? Nada que fosse me preparar para o que eu estava enfrentando, sabe? Foi uma gestação onde eu tive que fazer um repouso semi-absoluto por conta dos sangramentos. Eu tive a placenta marginal, mas não teve nenhum indicativo de que meu filho nasceria com uma deficiência, com uma cardiopatia grave, nem nada disso. Então, assim, eu estava super tranquila. Foram 8 meses, porque ele nasceu prematuro, né? Sim. Foram meses, assim, super tranquilos. No final da minha gestação, eu tive um descolamento de placenta, e aí ele veio ao mundo, assim, assustando já, né? Já chegou chegando. Mas nesse processo, quando você estava de repouso em casa e a bolsa estourou, como que foi? Você estava esperando por isso? Não, na questão da gestação, não. Foram assim, os 6 primeiros meses foram os mais difíceis, porque eu não podia agachar, eu não podia pegar peso, eu não podia fazer nada. E quando a gente tá grávida, todo mundo fala, gravidez não é doença. Então, assim, e o corpo tá bem, né? Sim. Então a gente tem que ficar se policiando a todo momento para não fazer um esforço, para não agachar, que é uma coisa super simples, agachar para pegar uma panela, para pegar um prato que fica mais baixo, ou alguma coisa na cozinha. Então, assim, durante a gestação eu tive que me policiar mais por isso. Eu fiquei aí os 6 meses sem poder fazer nenhum esforço, mas não fiquei acamada. Então, para mim, essa foi a parte mais difícil. Ver que eu não estava acamada, mas que eu também não podia fazer nada. Sim, mas sua vida, assim, você tinha que fazer um repouso absoluto, não ficou acamada, mas fazia suas atividades normais dentro da sua casa. Nada que, claro, pudesse fazer algum tipo de, como que a gente brinca na gestação, a gente fala, não vai extrapolar, né? Não vai fazer nada que possa te prejudicar. Não, nenhum esforço. Na verdade, sim, eu não fiz mesmo esforço durante a gestação, fiquei bem tranquila, levei. Eu tinha acabado de sair do banco, então eu estava numa fase assim, tranquila, que a gente não consegue arrumar um outro emprego, né? Eu mudei de cidade, eu morava em Londrina, então eu voltei para a cidade que eu moro hoje, que é Arapongas. E daí logo já descobri a minha gestação, então eu não consegui arrumar um outro emprego. E até assim, eu acho que foi uma preparação de Deus mesmo, para que eu não voltasse a trabalhar. Ele já estava me preparando para o que viria depois. Então, assim, eu nunca mais consegui voltar ao mercado de trabalho da maneira que eu trabalhava antes, né? O Benjamin exigiu muito de mim, tanto logo depois do nascimento, e quanto exige agora, na questão de terapias, médicos e toda essa parte. Então, assim, desculpe, ele nasceu com quantas semanas? Ele nasceu exatamente com 36 semanas. 36 semanas. Eu passei na consulta no médico numa quarta-feira, me recordo como se fosse hoje, no dia 20 de dezembro, era uma quarta-feira, e o médico falou assim pra mim, não, você pode ficar tranquila, que é só depois do dia 14 de janeiro. Aí eu vim pra casa, eu lembro de ter ido no mercado, comprei as coisas pra fazer uma lasanha pro Natal, que cada um ia levar alguma coisa e eu ia levar lasanha. Fui no mercado, passei, comprei pastel, comi pastel. Eu não bebi coca durante a minha gestação inteira. Eu sou apaixonada por Coca-Cola
E eu sou viciada, confesso. Não tomei Coca-Cola durante a minha gestação inteirinha. E naquele dia eu tomei uma Coca-Cola. Eu acho que foi a Coca-Cola. Foi uma vontade, né, Cá? E aí, com 36 semanas, ele nasceu, a bolsa estourou, e aí vocês foram... Aquela madrugada era por volta de umas 4 horas da manhã, eu acordei com muita vontade de ir no banheiro, eu fui no banheiro, e aí eu deitei na cama novamente e eu não conseguia mais dormir. Aí eu catei meu celular e falei assim, vou olhar o celular. E comecei a mexer no celular. Exatamente 1 hora depois, eu senti, pra mim, na minha cabeça, era a bolsa que tinha se rompido, né? Eu senti uma coisa escorrendo nas pernas, era como se fosse um líquido menstrual mesmo. Sim. E aí eu passei a mão no meu marido e na luz e falei assim, amor, a bolsa estourou. Quando a gente olhou, só tinha sangue. Mas, a princípio, eu achei que o líquido da bolsa poderia sangue mesmo. Eu nunca imaginei que fosse transparente mesmo. Eu nunca tinha visto nenhuma mulher grávida. E pra mim era coisa de televisão, líquido transparente. Então eu nem me liguei. E aí, na hora, meu marido já ligou pro obstetra e falou assim, olha, doutor, tá saindo com um pouco de sangue. Na verdade, não era um pouco, só era sangue. Só tinha sangue de nada. E aí ele falou assim, então já corre pro hospital. E aí, na hora, eu tomei um banho, eu me maquiei, eu estava super tranquila, achando que era tudo normal. Era a minha primeira gestação, então não sabia de nada. Pra gente é tudo novo, né? E aí, o que mais me deixou preocupada, porque até então eu não sabia da gravidade de tudo aquilo que estava acontecendo. Na minha cabeça ainda estava tudo normal. Eu só fui perceber a gravidade a hora que eu passei, já com roupa, sem roupa, na verdade, né? De cesariana, toquinha, toda arrumada, toda paramentada. E a hora que eu passei a entrada do centro cirúrgico, eu vi o meu marido também, todo paramentado na porta, do lado de fora. Ele só me deu um beijo e eu entrei, e aí não deixaram ele entrar. Então, assim, ali eu já comecei a perceber que tinha alguma coisa. Tinha alguma coisa errada. Médicos, por que o meu marido não vai entrar comigo? O que está acontecendo? Daí eles, não, é só depois da anestesia, a gente tem que fazer os procedimentos, isso e aquilo, mas eles já sabiam que tinha certo risco no meu parto. Entendi. Quando o Benjamin... Mas, desculpe, o seu parto, assim, pra gente, você foi para cesariana de emergência, foi feito o parto, seu marido conseguiu entrar, o parto correu do jeito que vocês gostariam que fosse? Não, o Benjamin, ele teve ali já uma hipóxia neonatal, e quando ele nasceu, ele não respirou, então já teve, eu via ele por aquele espelho redondo que fica em cima da gente, quando a gente está no centro cirúrgico, eu via ele nas pernas, eu contratei também um serviço de fotógrafa de parto, e aí eu via a fotógrafa no cantinho da sala, ao invés dela estar tirando fotos, como normalmente é o que acontece, né? Ela estava com a câmera abaixadinha e ela só olhava, assim. Então eu tava, a hora que eu vi ele na minha perna, eu falei, ele tá morto, porque ele não chorou quando ele nasceu. E aí eu perguntava, cadê meu filho? Por que meu filho não tá chorando? Por que tá acontecendo? E eles tentando me acalmar, né? Fica ali potente, claro, potente. Sim, é uma situação. Exato. Então, consegue ver do outro lado, você só vê ali por cima, meio embaçado, porque não é uma visão muito certa, né? E aí eu via ele na minha perna e eu perguntava, alguma coisa está acontecendo, o que está acontecendo, por que ninguém fala nada? E aí eles só levaram ele. A bancada lateral, que tem ali no centro cirúrgico, fizeram algumas manobras. Deu um teatro, deixaram meu marido entrar rapidamente, tirou 2 ou 3 fotos ali e já saiu com ele. Levaram, entendi. Então, teve já uma hipóxia, um pouco do atraso do desenvolvimento, um pouco de tudo tem esses agravantes. Foi essa hipóxia neonatal e depois a parada cardíaca. Entendi. Então, não é só a questão da síndrome, nem só a questão do autismo, é todo um conjunto. É todo um conjunto, né, Camila? Então, pensa aí ao longo desses 6 anos, ele ainda vai fazer 6 anos agora, mas ele já viveu como se tivesse vivido 100 por aí. Com 2 meses de vida, ele teve que colocar um marca-passo. Sim. Como que foi tudo isso para vocês, Camila? Então, quando ele nasceu, pelo fato dele não ter respirado, a gente não sabia
saber da cardiopatia, nem nada disso, foi descoberto que ele tinha uma doença no coração chamada tetralogia de Fallot. É uma cardiopatia congênita, que são 4 defeitos no coração. Como o Benjamin gosta de dar números, ele não tinha só os 4, ele tinha 5, tinha um a mais, de gosto que eu falo, sabe? Aí, a princípio, a cardiologista veio depois de 8 dias que ele estava no hospital, porque daí, por conta dele não ter respirado, ele não conseguiu pegar meu peito, ele não conseguia amamentar ele quando ele nasceu, ele teve icterícia, como era Natal, ele teve que ficar no hospital. Essa foi a minha sorte, na verdade. Essa icterícia que foi que fez... Que segurou ele no hospital. Muito cedo a cardiopatia, porque a gente só descobriu a cardiopatia por causa da icterícia. Entendi. Quando ele teve que ficar no hospital, o pediatra do plantão, que foi o que me atendeu, porque na época não tinha pediatra, então era o que do plantão que ia atender, né? Ele não detectou nada, ele viu só que ele tinha um soprinho no coração e para ele era isso. Sim. Só que a pediatra, com a sorte de a gente ter que ficar no hospital, ele ia entrar de férias e ia trocar. E a pediatra ia substituir ele e falou: olha, eu só vou aceitar essa criança se for solicitado um exame cardíaco, porque eu não estou confortável com esse sopro. Para mim não é um sopro pequeno, é alguma outra coisa. E aí foi feita a investigação. Aí com 8 dias a cardiologista foi, detectou que era tetralogia de Fallot. A princípio ela falou para nós que seria uma cirurgia só depois dos 6 meses, que até os 6 meses a gente tinha que observar sinais, que ele poderia ficar roxo, que ele poderia não respirar. Então, assim, para mim, eu estava levando para minha casa uma bomba, porque eu não conseguia dormir. Eu imagino. Eu ficava só para ele, porque ele teve 4 vezes, ele ficou roxo, ele teve essa, o que eles chamam de, quando a criança fica roxinha, ele teve isso 4 vezes no hospital. E eles falavam que era só porque quando o neném nasce, ele não sabe manter a temperatura corporal, então isso poderia acontecer. Entendi. Mas não, já era cianose. Já era. Ele já tinha 4 crises de cianose por conta do mau funcionamento do coração. E aí foi aí depois, aí vocês ao invés de esperarem os 6 meses que eles haviam dito, na verdade, com 2 meses o bem passou por ele teve que colocar, né, o marca-passo, e depois como que foi? Com 2 meses, na verdade, ele começou a não ter ganho de peso. A gente tentava de tudo, ele não conseguia mamar, ele não conseguia nem na mamadeira, a gente não teve nada assim que fosse de escape, que pudesse ser uma infecção urinária, eles suspeitaram que ele não ganhava peso, várias outras coisas. Mas com 2 meses, a gente, a cada 15 dias, retornava, né, no médico, cardiologista. Sim. E aí, com 2 meses, ela falou: olha, ele está com hiperfluxo pulmonar, que é quando tem um acúmulo de sangue no pulmão. O coração dele não está mais funcionando direito e a gente vai ter que partir para uma cirurgia de emergência. Aquela cirurgia que ia ser feita depois de 6 meses, foi antecipada. A gente antecipar para 2 meses. Sim. Ele pesava 1,5 kg. O médico falou que era uma cirurgia de altíssimo risco, que ele não tinha chance de sair de lá vivo, mas que ele não costumava perder os ninhos dele. Foi isso que ele falou, que tinha entrado no centro cirúrgico e entraram. O marca-passo veio só 1 semana depois, 10 dias depois. A cirurgia de correção da tetralogia de Fallot, ele teve um bloqueio atrioventricular, que é quando o átrio e o ventrículo não se comunicam mais, eles perdem aquela conexão elétrica, então só o átrio dele funcionava, o ventrículo não. E aí, nessa perda de função do ventrículo, o médico, quando saiu do centro cirúrgico, já alertou a gente, falou assim: olha, a gente colocou um marca-passo provisório, pode ser que ele precise do marca-passo definitivo. 10 dias depois foi feita outra cirurgia e aí fez a implantação. Foi 100% dependente do marca-passo. O ventrículo dele não funciona, só o átrio. E aí a gente fez já depois disso, colocou o marca-passo mais simples, porque ele era um recém-nascido, 2,3 kg. Então foi um marca-passo super pequeno, tamanho de uma real. E aí em 2021 a gente fez a troca por um marca-passo mais avançado. Entendi. Que permite hoje que o átrio e o ventrículo se comuniquem e daí o coração dele tem um pouco mais de funcionamento. Então, às vezes o ventrículo dele funciona, quando não funciona,
o marca-passo faz a leitura do ato e funciona sem fim. Entendi. Nossa, Camila, que luta. E assim, você passou por esse processo, né, nesses 2 meses, teve que fazer todo esse processo com o marca-passo, e depois, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, você, além de ter passado por tudo isso, vocês descobriram uma síndrome rara, chamada ZTTK. Com 10 meses, começou a ter muito problema gástrico, muito. A gente achou que era por conta de um refluxo, fizemos vários tratamentos, ele fez uma cirurgia de refluxo com 1 ano e 2 meses, inclusive foi no pós-cirúrgico dessa cirurgia, ele já estava no quarto, ele já tinha ficado na UTI, a gente ia embora no dia seguinte, ele teve uma parada cardíaca dentro do quarto, na frente de mim e do meu marido, 1 ano e 2 meses, foi nessa cirurgia que ele teve a parada cardíaca. Sim. 8 minutos em parada, e aí a gente achando que era só por conta do refluxo, esse problema gástrico. E aí ele não melhorava, foi passando os dias, a gente passou esse ano de 2019 praticamente todo ano no hospital. A gente vinha para casa, a gente ficava 2, 3 dias, ele não conseguia se alimentar, a gente não conseguia dar nada para ele. Na época ele já não conseguia mais pôr nada na boca, porque tudo que a gente dava na boquinha dele, Voltava. ele voltava. Então ele pegou a aversão total ao alimento, ele parou de comer, e mesmo a gente colocando na sonda, ele passava mal e vomitava do mesmo jeito. Depois da cirurgia, a gente fez uma implantação da sonda de gastrostomia, então aí, como ele fez a fundoplicatura, que é uma nome estômago que eles chamam, né? Sim. Aí ele parou de vomitar, mas ele não parava de passar mal, então a gente tinha que abrir a sonda de gastrostomia e tirar a comida, o alimento dele, né, que era um leite especial que ele usava, tirar o alimento pela sonda, com seringa, porque enquanto a gente não tirava do organismo dele, ele não melhorava. Ele não melhorava. Aí ele foi descobrindo que ele tinha um problema metabólico, da síndrome, e aí foi indo, que a gente só descobriu isso com 1 ano e 8 meses, com o diagnóstico, e aí depois disso é que a gente conseguiu fazer com que ele melhorasse. Entendi, Então foi Camila. praticamente de muitas internações, a gente morou dentro do hospital, até descobrir a síndrome, e aí a gente conseguir dar um rumo para a vida, vamos falar Para a assim, vida. né? E, Camila, quais são os principais desafios que você enfrenta diariamente ao cuidar do seu filho com uma síndrome que é tão rara? As informações que eu tenho é que, assim, no mundo tem até 100 pessoas com essa síndrome, menos de 100 pessoas com essa síndrome. Então, assim, quais são esses desafios? É a incerteza, a gente não saber assim, o que esperar, não saber o amanhã, como vai ser. Eu não sei se eu vou ter meu filho vivo daqui um dia, 2, 10, 15. A gente não tem muitos estudos, porque como é uma síndrome rara, né? são poucos estudos que tem hoje em andamento. Agora, no Brasil, são mais casos. Quando o Benjamin foi diagnosticado, ele foi o segundo diagnóstico no Brasil. Hoje nós temos 10, né, diagnósticos aqui, 12, se eu não me engano. E a gente tem até, inclusive, um grupo de WhatsApp das mães. Eu ia chegar nesse assunto, inclusive. Informações Sim. eles chamam de teste terapêutico, porque como não tem estudo, a gente vai tratando as anomalias, as comorbidades conforme elas aparecem. Sim. Então, assim, meu filho tem um problema gástrico. Sabe como que a gente conseguiu curar o Benjamin? A gente conseguiu fazer com que ele melhorasse? Através de um grupo do Facebook. É uma rede de apoio, né? A gente viu que na China estava sendo feito um tratamento com enzimas pancreáticas, e aí nenhum médico aqui no Brasil queria fazer isso com o Benjamin, tratar ele com enzimas. Só que eu cheguei no médico e eu falei pra ele, eu falei assim, doutor, ou a gente trata ele, faz isso, ou ele vai morrer. Então, assim, vamos tentar, porque não tem estudo. Lá na China tá funcionando na menina. Vamos fazer no meu filho. Vamos testar. Sim. Ele ficar sem comer e morrer por desnutrição, ou viver lá com a nutrição parenteral, o que era melhor? E aí, com 2 semanas de tratamento, ele começou a melhorar. Olha. E aí, começou a parar dentro do estômago, ele parou de liberar gordura nas fezes, e era um problema de pâncreas. Então, assim, a síndrome, ela tem várias coisas que no organismo de uma pessoa, vamos falar assim, normal, uma pessoa típica, funciona de um jeito, mas no organismo do meu filho funciona de outro completamente diferente. Por Então, conta... parâmetros normais nos exames, e às
hormonal do meu filho não são normais para ele. Sim. Então, assim, a gente essa dificuldade em achar um tratamento ou alguma coisa. Então, a gente criou essa rede de apoio, esse grupo para pais, a gente troca informações. Então, isso ajuda muito hoje. Quantos membros tem nesse grupo? Porque, assim, faz toda a diferença. Porque vocês vão trocando informações. Olha só, uma pessoa da China fazia o tratamento e você obteve essa informação e você trouxe para o médico. E, assim, e como mãe você foi tão firme, tão forte. Você falou assim, eu assumo, mas vamos tentar. É importante. Não tinha outra saída, exatamente. Camila, o Benjamin, ele vai à escola? Na verdade, assim, esse ano, ano passado ele foi matriculado, mas por problemas de saúde mesmo, Sim. a gente acaba mudando muito. Esse ano ele estava matriculado e ele estava frequentando a escola, ele frequenta a PAI aqui na nossa cidade, Sim. né? Só que por problemas de medicação mesmo, ele começou a se sentir muito desconfortável na escola, chorava da hora que chegava até a hora que ia embora, então a gente teve que afastar ele de novo. Agora a gente conseguiu comprar a medicação, é uma medicação cara. Sim, depois até no próximo bloco eu gostaria de falar com você sobre isso, sobre medicação, sobre terapias. E aí agora... Atualmente ele está afastado da escola, mas ele continua matriculado e ano que vem, se tudo der certo, a gente pretende que ele retome. Na verdade, assim, eu nem falo os estudos. Porque... Mas o convívio social com outras crianças faz toda a diferença. Exatamente. Camila, quais são as maiores conquistas do seu filho que ele atingiu até agora? E como que esses momentos, né, impactaram sua jornada até aqui? Olha, um momento que me marcou muito foi quando ele deu os primeiros passos. Ele não anda, ele ainda não anda. A síndrome, ela também cursa com uma parte cognitiva com um déficit muito grande. Só que, assim, a maioria das crianças não tem as comorbidades que o Benjamin tem. Então, assim, elas falam pouco, mas falam. Elas andam pouco, mas andam. Benjamin, ele não fala nenhuma palavra e ele não anda. Mas quando ele deu os primeiros passos sozinhos, assim, foi uma explosão no coração, sabe? Assim, eu chorei muito e eu choro toda vez que eu vejo o vídeo. É uma ele conquista. Ainda não anda, é uma conquista. Ele tem, assim, a troca de passos, a gente, nas redes sociais mesmo, cada dia de fisioterapia para nós é uma conquista e ali, assim, é uma torcida para que ele entenda. Ele não anda por conta do cognitivo. Sim. Fisicamente, ele tem algumas limitações, sim, a gente sabe que tem, mas nada que impediria ele de andar. Se ele conseguisse andar, ele ficaria muito melhor, assim, mais força nas perninhas e tal, mas ele não anda por impedimento cognitivo. Então, para mim, assim, a nossa maior conquista foi mesmo essa questão dos passinhos dele, de ver ele andar. Bacana. Para a gente terminar esse primeiro bloco, eu gostaria que você me dissesse como que você equilibra as demandas do cuidado especial com as necessidades da própria saúde mental e emocional. Eu me refiro a você. Eu surto. Eu tomo remédio de manhã, de tarde, de noite. Não, brincadeira. Só pra descontrair mesmo. Assim, uma coisa que eu tento é dar risada, conversar bastante. Eu não deixo... Eu parei, uma coisa que eu acho que me ajudou muito foi aceitar o meu filho como ele é e não criar expectativas em cima de uma outra pessoa. Sim. Então, assim, reduzir as minhas expectativas em relação ao meu filho, sabendo de toda a história dele, de tudo que ele já viveu, e não comparar ele com outras crianças. O meu filho não anda, o filho da fulana anda, meu filho não fala, o filho da fulana fala. Então, assim, isso de reduzir as expectativas ou de não ter expectativas foi o que me ajudou, assim, a manter a minha saúde mental, a não ficar esperando. Porque quando você fica esperando, você só espera. Exato. Espera. E aí, quando você vai ver, você passou a sua vida toda esperando uma coisa que pode acontecer ou que pode nunca acontecer. Sim. Então, você está perdendo a sua vida. Você não está vendo a criança que está ali do seu lado. Você não aproveita as coisas que a sua criança tem.
Então, assim, reduzir as expectativas, tirar, não ter expectativas, foi uma das coisas que me ajudou muito. Eu falei do remédio, mas é verdade. Sim. Eu procurei ajuda. A gente precisa. Psiquiátrica, ajuda de uma psicóloga, porque, assim, é muito difícil, é uma carga muito pesada, porque quando você está grávida, você espera muitas coisas. Você cria uma ilusão de que seu filho vai ser um médico. Quando meu filho fez uma cirurgia cardíaca, eu falei, nossa, meu filho um dia vai ser médico cardiologista. Eu vou ver o meu filho curando outras pessoas, porque um dia ele foi ajudado por um cardiologista, então um dia ele vai ser médico. E assim, você cria essa ilusão, você cria um filho na sua cabeça. E aí você tem que matar esse filho que você criou. E você tem que aceitar o filho que você tem. E você tem que construir em cima disso uma nova história. Porque nós somos muitas e cada uma de nós tem a sua história. Então a gente vai encerrar esse primeiro bloco e a gente volta no segundo bloco para a gente poder falar da descoberta do autismo. Voltamos com o nosso segundo bloco e agora nós vamos falar sobre o diagnóstico do Benjamin, que vocês descobriram quando ele tinha aproximadamente 3 anos, do autismo. Então, além de vocês terem passado pela cardiopatia dele e descobrir que ele tem uma síndrome rara, chamada ZTTK, como foi para vocês esse diagnóstico duplo, Camila? Na verdade, assim, o diagnóstico inicial, quando eu comecei a notar as características de atraso de desenvolvimento, a gente só colocava na internet, né, o Dr. Google, e as características já batiam com o autismo. Só que como ele era muito novo e daí veio a descoberta da síndrome, a gente achou que tudo era relacionado à síndrome. Então, com 3 anos e meio, a gente começou a descrever as características, não olhava pra gente, ele nunca manteve contato visual, ele é ainda totalmente não verbal, ele não fala nada. E daí, com 3 anos e meio, a médica fez o diagnóstico de autismo secundário, né? Porque como o diagnóstico primário dele é a síndrome, então o autismo é um diagnóstico secundário. E para nós foi muito difícil, assim, sabe? Apesar da gente já ter, assim, uma noção, porque o coração de mãe, de pai, assim, mais da mãe, eu acho, porque meu marido até hoje tem um pouco de dificuldade de aceitação. É natural. Mas eu acho que eu já sabia, no fundo, a gente já imaginava, sabe? Que tinha alguma coisa a mais ali. Porque a gente via o desenvolvimento das outras crianças com a síndrome, e a gente via que o dele não era tão parecido, apesar de ter toda uma história por trás disso, de ter muitas outras coisas que impactaram o desenvolvimento dele, a gente notava que tinha muitas características de autismo. Então, para nós foi muito difícil. E atualmente ele faz, depois que vocês descobriram essa condição, ele faz terapias? Se eu fizesse essa entrevista semana passada, eu ia falar que ele fazia todas, mas por conta de um problema que a gente vem enfrentando, várias famílias aqui da nossa cidade vêm enfrentando com o plano de saúde, nós tivemos que reduzir as terapias. Hoje ele está fazendo o essencial só, que é a fisioterapia, por conta do atraso de desenvolvimento, e ele está fazendo só uma vez na semana a terapia ocupacional e a fonoaudiologia para não perder o contato com as profissionais, porque o problema de saúde está sendo muito grande com o plano de saúde, então várias mães aqui, não só da minha cidade, como de várias outras cidades, estão tendo que parar com as terapias, então assim, a gente vai ter um atraso aí muito grande, mas ele fazia físio, fono, TO, fazia aba, todas as terapias, a gente estava pensando inclusive em fazer a ecoterapia, não tem na nossa cidade, mas até a ecoterapia, que a gente sabe que tem assim benefícios 1000, né? É muito importante, né? Porque ela trabalha o equilíbrio, ela trabalha vários outros fatores. E o contato com o animal é algo tão forte, esse contato do animal com eles se conectam de um jeito, porque acontece com o meu filho toda vez que ele tem contato com o cavalo. Ele não faz eco, mas já estivemos em locais que ele pôde ter esse contato e realmente é incrível. O Benjamin faz uso de algum medicamento? Várias medicações, o Benjamin faz uso de muitas medicações, inclusive medicação de custo altíssimo.
3 mil, 4 mil. Tem uma outra medicação dele que custa 14 mil reais. E aí, quando o plano de saúde deixou de cumprir a liminar e ele teve que parar com a medicação, a gente percebeu quanto a medicação fez toda a diferença para ele, na vida dele e na vida nossa. Assim, melhorou muito a qualidade do sono, melhorou muito o humor. As terapias, ele rende muito mais. Quando ele estava sem a medicação, teve dias dele passar o dia inteiro chorando, da hora que acordava, a hora que ia dormir. Enlouquecedor. Então, assim, a medicação para nós foi um divisor de águas. O canabidiol para nós é uma coisa que não tem como ficar sem hoje. Ele fica bem organizado com o canabidiol, você está querendo me dizer? Se organiza, porque muitas crianças autistas fazem uso e realmente, assim, muitas respondem de forma muito positiva. Sim, nossa, o Benjamin, ele é outra criança com o canabidiol e uma criança completamente diferente quando não usa o canabidiol. Agora eu te pergunto, Camila, a gente está perto do fim da nossa entrevista e eu ficaria horas com você porque a sua história ela deveria ser escrita, você deveria fazer um livro porque a tua história tem de ajudar muitas pessoas. Você leva tudo isso com muita leveza, embora seja assim tantas coisas que você já passou. Eu agora também como mãe de uma criança típica, eu te pergunto, o convênio, como que vai ser agora? Já tem algum plano B? Porque esses medicamentos têm custos altíssimos e eles não estão cumprindo a liminar. Você tem algum posicionamento sobre isso? Porque a medicação do teu filho faz toda a diferença. Faz. Na verdade, assim, a gente já fez reclamação na ANS, que é o órgão de regulamentação. Só que, assim, a gente percebe que é um descaso muito grande. Por exemplo, eu fiz a reclamação na ANS, eles têm 10 dias para responder a ANS e dar uma solução. Só que, assim, primeiro, que eles não deram solução. Segundo, eles falam que eles não estavam nem sabendo do problema, eles ficaram sabendo quando eu reclamei na ANS. E aí, dali para frente, depois que dá os 10 dias do prazo e eles responderam isso, a ANS não tem mais nenhum tipo de tratativa. Então, assim, fica por isso mesmo, sabe? É um órgão regulador que não regula. Depois desse problema, a gente está percebendo que não regula nada. Então, assim, eu não sei quais as providências, se eles estão tomando providências ou não. A gente não fica sabendo de nada. E, assim, por enquanto, a gente está tendo que parar a terapia, a gente está tendo que se virar para comprar a medicação, porque não tem como ficar sem. A gente está vendo para fazer outro plano de saúde, mas por conta da quantidade de comorbidades do Benjamin, a gente já foi alertado de que o valor da mensalidade pode não ser aquele que foi passado para nós, depois de responder 40 perguntas de um questionário de saúde, pode ser que venha um valor alterado. São coisas que fogem do orçamento, que fogem do controle, e a gente percebe que quando a gente mais precisa, é quando a gente tem menos apoio. Até da questão da parte jurídica, que é muito lenta. A gente tem processos de alimento especial que o bem já faz uso, aquele que eu falei para você que custa 7 mil reais por mês, 2019, sem resolução por parte do judiciário. Então, você depender só da questão judicial, de tudo isso, o Benjamin já teria morrido. Essa é a realidade. Ele já teria morrido. E que bom que você é engajada, que bom que você dá voz, que bom que você abriu uma rede social e contou a sua história para que ela possa alcançar várias pessoas e empresas também para poder te ajudar nessa jornada que não é fácil. Sim, na verdade, a questão da rede social é essa mesmo, é ajudar outras mães a encurtar caminhos. E através da minha rede social eu já ajudei muitas mães que às vezes não sabe como proceder, a ANS mesmo. Ela não está funcionando hoje com esse plano de saúde, porque a gente tem informações assim, de que eles estão para abrir falência, então a gente sabe que está sendo uma situação completamente diferente, mas a gente já teve situações em que as mães não sabiam que reclamar na ANS ajudaria em alguma maneira. Então, assim, são várias informações que a gente troca, cadeira de rodas, assim, são coisas, assim, às vezes simples,
Mas E que as faz pessoas toda não a diferença. Faz exatamente. toda a diferença. Informações. Na verdade, a gente fala cadeira de roda, mas é um carrinho postural, que é um carrinho próprio para criança. A gente conhece a cadeira de rodas para adulto, mas a gente não sabe que existe várias marcas de carrinho postural, por exemplo, que custam praticamente uma Ferrari. Então, assim, para nós, 25 mil reais num carrinho de criança com deficiência, a gente nem sabe que existe. Mas tem um financiamento do Banco do Brasil, por exemplo, que é próprio para pessoas com deficiência, para fazer com juros mais baixos, para a gente ter esse acesso. Tem os caminhos, né? A gente tem os caminhos, a gente só precisa ter o nosso maior aliado é a informação, Camila. É a informação. São coisas que eu trilhei um caminho enorme e que hoje eu ajudo as outras mães a encurtar esse caminho. Ótimo, isso é muito bom. Para a gente terminar, eu gostaria que você deixasse um recado para as mães que estão nos ouvindo. Eu queria falar para todas as mães que estão aí do outro lado, para que elas se cuidem com carinho. Isso é uma coisa que eu aprendi depois de bastante tempo, que a gente tem que estar bem para a gente cuidar dos nossos filhos. Então, assim, eu sei que é difícil quando você recebe um diagnóstico, você se manter a cabeça em ordem, mas tentar se cuidar um pouco, que isso ajuda muito. Fazer um exercício físico ajuda demais. Eu sei que é difícil, eu levei muito tempo para entender isso, mas eu percebi que estar bem faz com que eu esteja bem pro meu filho, que eu consiga cuidar dele melhor. Então, não desistir nunca. Quando você perceber que tem alguma coisa errada, insiste, porque se eu tivesse parado no primeiro médico que falou para mim que o meu filho não tinha nada, hoje eu não teria um diagnóstico e talvez eu não tivesse nem o meu filho aqui. Então, não desistir, escuta o coração. Então, esses são os dois recados. Se cuida e se escuta. Camila, muito, mas muito obrigada mesmo por essa entrevista, por nos ceder o seu tempo, porque eu tenho certeza que a tua história vai chegar a muitas de nós. Obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima terça-feira com mais um episódio de Mais Atípicas Somos Muitas. Até lá! Esse podcast tem produção de Flávio Silva e Patrícia Lima, edição de Flávio Silva, roteiro de Patrícia Lima e direção de Flávio Silva. Mídia e assistente de produção de Karine de Mara. O podcast Mais Atípicas Somos Muitas tem apoio do Instituto Prado de Reabilitação.